Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. São 150 dias, 150 salmos em 150 dias. Te convido a se inscrever nesse canal, a curtir, a comentar, a compartilhar conosco tudo que você tem vivido, tem experimentado e tudo que o Senhor ele tem ministrado no seu coração. Eu creio que as coisas que o Senhor me revela não são o todo. O Senhor, a palavra de Deus, ela vai se renovando. Então, muitas das vezes, enquanto você me escuta, você começa a pensar em outras coisas, você começa aplicando o que eu estou falando em outro contexto da sua vida. Então, compartilhe conosco o que o Senhor está ministrando no seu coração. Eu oro para que, através desses vídeos de 15 minutos, 20 minutos, venha o Espírito Santo venha gerar no seu coração uma mensagem para a sua igreja, uma mensagem para a sua célula, uma mensagem para você conversar com seus amigos, que a palavra ela venha dar frutos, né? Amém? Quando se é jovem, quando se é criança, na verdade, a gente pensa em ser muitas coisas, né? Então eu já quis ser o gari. Eu lembro que minha mãe conta que uma das primeiras coisas que eu quis ser na minha vida era gari, porque eu achava fascinante, assim, o gari, ele saber a casa de todo mundo, saber coletar ali o lixo da casa, saber o endereço de todo mundo e tal, coisa de criança, né? Já quis muito ser veterinário, paisagista, músico, que é o que eu sou hoje, administrador de empresa, por que não? Ser da Polícia Federal, acho que é o sonho de todo mundo também. Alguém, em algum momento da vida, já quis também ser da Polícia Federal, da Polícia Civil, ser da banda do bombeiro. Sair do país também, virar nômade digital, o que nós mais temos hoje, né? Virar influencer também é algo que está em alta nesse momento e vai ficar durante muitos anos ainda. Provavelmente você também já quis ser médico, eu também já quis ser médico em algum momento assim da vida, nossa, fazer medicina, salvar as pessoas, ser bombeiro. O sonho da minha mãe é ter um militar na família. Então, ao longo da vida, nós vamos querendo muitas coisas, nós vamos almejando muitas coisas, e à medida que nós vamos ficando cada vez mais velhos, essas coisas vão ficando para segundo plano e nós vamos focando mais. Só que acontece que nem todo mundo é assim, né? Muitas pessoas ainda continuam querendo ser muitas coisas, fazer muitas coisas. Dentro da igreja não é diferente. Provavelmente em alguma etapa da sua vida você já quis ser um pastor, um missionário, você também já quis ser um apóstolo, por que não? Alguém do ministério de louvor, das crianças. Eu já passei por muitas áreas na igreja, muitos ministérios na igreja. Mas nós estamos aqui para falar do Salmo 27 e o que todas essas coisas têm a ver com o Salmo 27. É que no Salmo 27 o Senhor ele nos chama para sermos pessoas de uma coisa só. Homens e mulheres que olham apenas para um lugar. Homens e mulheres que escutam apenas uma voz. Homens e mulheres que têm uma mentalidade, que estão olhando na direção, em uma única direção. A noiva em Cantares vai dizer que o meu amado, que o amado dela, ele tem olhos como de pomba, que olham fixo, apenas para um lugar. E muitas das vezes nossos olhos estão olhando muitas coisas, muitas das vezes o nosso coração quer muitas coisas. E como nós falamos no último salmo, nós queremos tantas coisas que quando o Senhor responde aquilo que nós queremos, nós não conseguimos nem reagir da maneira correta. Porque você já quer uma outra coisa, o Senhor acabou de te dar algo A e você já está querendo B, C, D, e você às vezes nem consegue perceber as maravilhas que estão acontecendo ao seu redor. Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pede muitas coisas aleatórias, às vezes você precisa pedir dinheiro para resolver um monte de questões financeiras da sua vida, mas você está pedindo uma única coisa. Está pedindo para Deus resolver uma situação que muitas vezes o dinheiro resolvia. Às vezes você está pedindo para ter paz, às vezes você está pedindo para lidar melhor com o emprego, lidar melhor com a faculdade, lidar melhor com sua família.
Aí você divide essas coisas e vai atuando, sabe, em áreas diferentes, quando muitas das vezes, se você pede paz, Senhor, estabeleça paz na minha vida. O Senhor vai levar paz para o seu trabalho vai fluir melhor, seu relacionamento com sua família vai andar melhor também, na faculdade, nos estudos, tudo vai andar melhor. Por quê? Porque agora você tem paz. E muitas das vezes a paz é você não estar passando por um sufoco financeiro. A paz é você ter uma cama, um colchão para você dormir. Muitas das vezes a paz vai vir através da sua geladeira cheia. Às vezes a paz vai vir com você com um computador melhor, para você trabalhar melhor, alcançar resultados melhores. Então, por que pedis e não recebeis? Por que pedir mal? E se você pede mal, é porque você não sabe o que você quer. E se você não sabe o que você quer, mas está pedindo muito, é porque você está olhando para muitas coisas. E o Senhor, Ele tem nos chamado para sermos pessoas de uma coisa só. Pessoas que focam naquela coisa. Se você quer ser cozinheiro, foque em ser um bom cozinheiro. Se você quer ser um músico, foque em ser um bom músico. Leia matérias sobre música. Leia matérias sobre cozinha. Pesquisa. Cresça intelectualmente naquilo que você deseja. Se você quer ser um pastor, leia livros sobre pastoreio, ande com pastores e principalmente ande com ovelhas. Ande com muitas ovelhas. Um pastor precisa andar com ovelhas. Peça conselhos. Seja alguém digno de confiança, dê conselhos. Se você quer ser um empresário, caminhe nessa direção. Se o Senhor está te chamando para algo, vá para essa direção. E existe uma coisa que o Senhor nos chama de maneira, apesar de ser geral, não é algo pequeno. De maneira comum, o Senhor nos chama para estarmos como sacerdotes santos diante dele, adorando, contemplando a glória dele, servindo a ele, independente de onde você estiver no mundo. Independente da sua profissão, das suas realizações pessoais, independente do quanto que o Senhor te abençoou ou não, independente da sua cor, da sua etnia, da sua tribo, independente do quão intelectual você é ou do quão bem-sucedido financeiro você é ou não, o Senhor ele nos chama todos nós para uma coisa, uma única coisa, sermos sacerdotes, estarmos diante dele, adorando o Senhor, orando, entendendo, compreendendo quem Ele é. Acontece-se muito que quando muitas coisas roubam o nosso coração, quando muitas coisas estão nos distraindo, a gente não consegue permanecer, porque às vezes você tem até clareza disso, mas você não consegue permanecer. Então é lindo quando nós estamos lendo o Salmo 27 e Davi fala, né, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Esse versículo ele já começa de maneira maravilhosa, porque ele diz, eu pedi e vou buscar. Por que pedis e não recebeis? Porque às vezes você pede e não busca. E as coisas não acontecem. Às vezes você quer administrar melhor as suas finanças, mas você não se dá o trabalho de anotar quanto você ganha. E você não se dá o trabalho de anotar quanto você gasta. Você só vai gastando e você só vai ganhando. Então como que você vai alcançar vai planejar melhor a sua vida financeira? Ou você espera que o Senhor ele venha do céu? A mesma coisa, a gente está aqui estudando, né, a sonata do Handel, a partitura está aqui. Eu quero tocar aquilo, mas eu não me dou o trabalho de ouvir versões diferentes de pessoas tocando essa música. Eu não me dou o trabalho de saber quem é o compositor. Eu não me dou o trabalho de afinar cada nota. Não, o Senhor, ele vai mandar o dom dos céus e igual ele fez com os hebreus para construir a Arca da Aliança e pronto, vai ser assim. Não! Se você quer alguma coisa, você tem que buscar aquilo, até mesmo coisas espirituais. Você quer estar próximo de Deus, você quer estar íntimo de Deus, mas você não busca. Tosa ele fala, né? Se um homem quer conhecer o Senhor, precisa dedicar tempo. Vírgula, muito tempo. Então você precisa dedicar tempo às coisas que você pede. Porque às vezes a gente pede, mas não busca, não procura, não trabalha, não pega no pesado para alcançar aquele objetivo. Às vezes você quer casar, mas você não se coloca à disposição para conversar.
E por quê? Porque muitas das vezes nós estamos esperando uma garantia. Senhor, e a garantia, ela é inimiga da fé. Porque a garantia é a certeza que aquilo que eu estou vendo, que aquilo que eu estou almejando vai acontecer. A fé é a garantia, é a certeza das coisas que eu não estou vendo. As circunstâncias não são favoráveis, o ambiente não é favorável, o valor financeiro não é favorável, emocionalmente eu não estou preparado, eu não estou capacitado, mas eu vou alcançar aquilo. Por quê? Porque eu tenho fé. É diferente de garantia. E muitas das vezes nós nos relacionamos com o Senhor pensando em garantia. Pensei que tinha parado aqui. Muitas das vezes nós estamos buscando o Senhor pensando em garantia. Se o Senhor me der a garantia que se eu saindo desse emprego, eu vou ter um emprego melhor, ou eu vou alcançar, vou permanecer estável, aí eu saio. Se o Senhor me der a garantia que eu casando com essa pessoa vai ser o melhor casamento possível, então eu caso. Se o Senhor me der a garantia que eu vou ser um bom pastor e que sendo pastor eu vou ter condições de sustentar minha família, então eu vou largar tudo e vou para o pastoreio. Então a gente confunde muito fé com garantia. E o Senhor ele não age com garantia. Você não tem garantia nenhuma. Hebreus ele vai dizer que os heróis da fé, aqueles homens que o mundo não era digno deles, que o mundo não foi digno deles, não receberam tudo que foi prometido a eles. E ainda assim, eles estavam olhando uma cidade cujo arquiteto, cujo quem lançou os alicerces é o Senhor, foi o Senhor. Então isso precisa estar muito claro, como você se relaciona com o Senhor, através de garantia. Porque se for garantia, você vai ficar esperando. Mas se for fé, meu amigo, você precisa correr atrás. Você precisa anotar as coisas. Você precisa planejar as coisas. Aristóteles diz que uma vida mal vivida é uma vida sem planejamento. Se você não planeja a sua vida, você vai viver ela da pior maneira possível. Isso é um desperdício. E quais circunstâncias, o que me fascina, quais foram as circunstâncias que Davi escreveu esse salmo? Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Esse salmo é um salmo de súplica, para quem não sabe. Mas ele começa estabelecendo quem o Senhor é na vida dele. Ele diz: Senhor, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, e eles, os meus adversários e os meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Ele confiava no Senhor. Então, Davi, o contexto é que ele está em um cenário de guerra, ele está em um cenário onde ele está sendo atacado, ele está sendo cercado, mas ele tem fé. E sabe o que ele mais almeja nesse momento? Onde ele está sendo atacado, onde ele está sendo perseguido, onde ele não tem o que comer, não tem o que vestir, onde a confiança nele está no Senhor. Sabe o que ele pede? Pedir uma coisa. Pedi uma coisa, o Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Davi está em um cenário de guerra pedindo para habitar como eu queria, habitar na casa do Senhor todos os dias. E a guerra acontecendo, furacão, e ele era o homem de uma coisa só. Independente das circunstâncias, ele mantinha os olhos dele fixados naquilo que ele queria, naquilo que ele almejava, desde quando ele era um pastor. Antes dele matar 10 milhares, ele permaneceu olhando para aquilo. E isso é o que fortalecia ele. Muitas das vezes a gente não consegue permanecer, a gente não consegue perseverar, porque a gente não tem clareza daquilo que a gente quer, do quão grande é aquilo. Muitas das vezes a gente desiste das pessoas, a gente desiste dos trabalhos,
Porque a gente não consegue reconhecer o quão grande é aquela pessoa, o quão maravilhoso é estar diante daquela pessoa. E ele fala aqui para ele contemplar o esplendor e meditar e inquirir. Ele quer meditar, ele quer ouvir o que o Senhor tem para dizer e pensar a respeito daquilo e perguntar de novo e ter respostas. É esse tipo de relacionamento que Davi está procurando com o Senhor. E os olhos deles estão fixos, os olhos deles estão fixos nisso. Ele diz: pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre a sua rocha me elevará. Então Davi, ele tem plena consciência que ele depende do Senhor. Ele quer isso, ele quer viver essa dependência do Senhor, ele quer viver dependente do Senhor. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. O Senhor ouve a minha voz quando clamo, compadece de mim e responda-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei o Senhor e a tua presença. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeitas com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Senhor da minha salvação, Senhor da minha vida. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Ensina-me, Senhor, o caminho e guia-me de uma vereda plana. Por causa dos que me espreitam, que eu não fique vulnerável diante das circunstâncias. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantam-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espero pelo Senhor, anima-te e fortaleça teu coração. Espera, pois nele, espere no Senhor. Então Davi, no versículo 9, ele diz: agora triunfarei sobre os meus inimigos, sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilos. E era isso que eu queria terminar falando. Que Davi, diante disso tudo, ele prestou sacrifícios de júbilo. E quantas vezes você oferece sacrifícios de júbilo? Quantas vezes você oferece algo para o Senhor em alegria? Nossa, o Senhor respondeu as minhas orações a respeito disso. Eu sou tão grato, vou oferecer um jejum. Nossa, eu sou tão grato pelo amor e misericórdia do Senhor que tem me alcançado todos esses anos de vida. Vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Sacrifícios de júbilo. Vou sacrificar em amor, vou sacrificar com alegria. Vou ofertar algo para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. Ah, mas o Senhor abriu aquela porta de emprego para você? Não. Ah, o Senhor resolveu aquela questão no cartório, o Senhor resolveu aquelas questões judiciais? Não. Mas por que você vai oferecer sacrifício ao Senhor? Por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. E quando as coisas boas acontecem, oferecerei sacrifícios de júbilo ao Senhor. Então que o nosso coração venha estar olhando para uma coisa, para uma pessoa, para alguém acima, que está acima de todas as circunstâncias, que está acima de tudo que o mundo poderia te oferecer, que está acima de todas as distrações que o mundo, que o inimigo ou que você mesmo se coloca, que você se envolve. Que os seus olhos estejam voltados para o Senhor. E que o nosso desejo venha a ser esse, estar na casa dele todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E que o caminho que você vai percorrer seja plano. Que não tenha lugares para as coisas e pessoas e situações se esconderem e te emboscarem, que seja plano o seu caminho.
e que a glória do Senhor na sua vida seja revelada e manifesta nessa terra, nessa era, na terra dos viventes, hoje. Porque aquilo que o Senhor tem para você viver é para você viver hoje. É para você viver nessa terra. E como você vai viver isso? Você vai esperar isso com qual coração? Com fé. Com um coração cheio de fé. Não com um coração cheio de garantia. A gente não tem garantia de nada. Não temos absolutamente garantia de nada. Mas nós temos fé. A fé que traz esperança. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos vemos no próximo salmo.